Bom, pessoal, esse é o 6º vídeo da série de tutoriais para a plataforma do SEG. E nesse vídeo nós vamos falar sobre como baixar e usar a base de dados completa do SEG no formato Excel. Então, a gente já viu que pode, entrando no site do SEG, seg.eco.br, você pode explorar a base de dados toda dentro do site, através desses links da base de dados. Mas também você pode baixar a base de dados completa. Isso você pode fazer aqui pela seção de downloads, tabela geral de emissões. Clicando em tabela geral de emissões, você vai ser direcionado aqui para essa área. E aqui você clicando aqui em baixa aqui a tabela geral de emissões, esse arquivo vai ser baixado. Aqui ele já está baixado aqui, acabei de fazer isso um pouquinho antes de começar o vídeo. E então vamos abrir o arquivo e conversar sobre ele, como ele funciona. Quando você abre o arquivo Excel, a gente tem várias abas de informação aqui. A primeira aba, que está escrito ali antes, é para ser lida mesmo, ela explica o que é o conteúdo desse arquivo Excel. Quais são os dados que estão disponíveis, qual é a abrangência histórica, explica como a questão dos dados estaduais, as emissões brutas e líquidas, que nós já falamos em outros tutoriais, assim como as emissões e remoções não contabilizadas no inventário. Explica como funcionam os módulos de consulta e alguns cuidados a serem tomados quando estiver utilizando a tabela dinâmica, que é o instrumento que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, que facilita bastante visualizar os dados e navegar pelos dados. E também tem uma observação aqui de como, quando forem utilizados os dados em publicações, etc., como deve ser referenciado o dado. Aqui tem uma explicaçãozinha para isso. Bom, a gente tem uma segunda aba com a informação sobre o histórico das versões de base de dados. Nós estamos aqui no SEG 4.0. Se sair uma nova versão, ela vai aparecer aqui e a gente vai ter um novo arquivo para ser salvo. Note aqui que esse aqui é o arquivo que é de 24 de outubro, é a última versão, SEG 4. Tem uma série de tabelas aqui de suporte que explicam a árvore hierárquica, enfim. Mas eu vou me concentrar aqui nas tabelas que já estão com a base de dados. Então, a gente tem duas tabelas de dados. A primeira é a base de dados das emissões do Brasil e a segunda, a base de dados dividida por estado. Na base de dados do Brasil, cada linha representa um item de emissões para um tipo de gás. Então, por exemplo, se eu pegar a primeira linha aqui, nós estamos falando do setor de agropecuária, fermentação entérica, emissão direta de animais e, no caso, o gado de corte. Estamos falando de emissão, não emoção, bunker, etc. São emissões. De metano, a atividade econômica pecuária aqui para o Brasil. E aí tem todos os anos da base de dados, as emissões de todos os anos aqui até o ano de 2015. Então você vê que é uma planilha que tem bastante colunas, são mais de 40 colunas, e nesse caso aqui são mais de 6 mil linhas que compõem a base de dados de emissões do Brasil. É exatamente a mesma coisa que a gente encontra na base de dados dos estados, a única diferença é que, em vez de ser tudo o Brasil, aqui você tem cada um dos estados. Então, ela é uma planilha que tem cerca de 60 mil linhas, porque ela inclui a emissão dividida por cada um dos estados. Então, multiplica, né, a tabela anterior para o caso aqui dos estados. Então, a primeira forma de você consultar os dados é basicamente você utilizar os filtros dessas próprias tabelas originais. Então, se você quiser saber, por exemplo, as emissões, vamos pegar aqui as emissões de resíduo por tratamento de efluentes domésticos, vamos dizer. Então, a gente vai pegar aqui e selecionar só resíduos. Vê que eu só clico aqui
essa flechinha, né? Vou aqui para o tratamento de resíduos. Resíduos, aqui no caso nós estamos falando de tratamento de efluentes domésticos. Então, clico em efluentes domésticos. E pronto, a gente tem aqui selecionado só os efluentes domésticos. Repara aqui que nós estamos vendo as emissões. E aqui, por que repete várias vezes a linha? Porque a primeira são as emissões de metano, na segunda linha as emissões de óxido nitroso, depois na métrica do carbono equivalente. E como a gente já falou em outro tutorial, a gente faz o carbono equivalente por vários fatores de conversão, desde o mais comumente utilizado, que é o GWP, com os fatores de emissão do segundo relatório do IPCC, mas a gente também faz o GWP e o GTP, tanto do segundo relatório, quanto com os fatores de conversão do quarto e do quinto relatório. Então, todos os dados são apresentados dessa maneira. Então, essa é uma forma de você fazer uma seleção, mas não é uma forma muito amigável, é meio trabalhosa, você tem que fazer isso para cada um deles. Então, o que a gente fez foi construir tabelas dinâmicas que ajudam a você consultar os dados. Então, se você for aqui para Consulta Brasil, aqui embaixo, selecionar essa aba, você tem os dados organizados aqui com um nível de detalhe médio, né? Através dessas tabelas dinâmicas. As tabelas dinâmicas são nada mais do que uma forma de juntar numa tabela, numa forma de uma consulta, dados que vêm, nesse caso aqui, vem da tabela de emissões do Brasil. Você pode, aqui nesse caso, você pode escolher filtrar os dados por emissão, remoção, bunker. Aqui está só por emissão, mas eu posso, por exemplo, colocar os dados de bunker. Obviamente a gente vai ver que só tem no setor de energia, então a tabela se resume ao setor de energia. Mas eu posso botar, por exemplo, remoções. Se eu botar remoções, ele vai aqui mostrar basicamente o setor de mudança de uso da terra, porque é o único que tem remoções. Se eu colocar as emissões e remoções, ele já vai dar os valores totais aqui já vão ser de emissões líquidas, porque eu estou contando tanto as emissões quanto as remoções. E se vocês observarem, quando eu coloco só os dados de remoção, os dados estão com valores negativos, porque eu estou contando como remoção, então eu conto ele como valor negativo, né? É uma emissão negativa, digamos assim. Então, de novo, para você ter dado de emissão líquida do Brasil, basta você selecionar emissão e remoção ao mesmo tempo, você tem os dados de emissões líquidas. Se eu tirar a remoção, eu enxergo os dados de emissões. Aqui eu posso escolher o tipo de gás. Lembrando que aqui você nunca deve selecionar mais de um gás. Aqui você não pode fazer isso. Se você fizer isso, a soma não vai ter significado nenhum. Então, ou eu estou vendo, por exemplo, estou vendo o CH4, então eu tenho que tirar o CO2 equivalente. Estou vendo só as emissões de metano. No caso de 2015, 17 milhões de toneladas, 7,5 milhões de toneladas de emissões de metano, que ocorrem em todos os setores, né? Se eu estiver tratando de... se eu quiser ver as emissões, por exemplo, de óxido nitroso, mesma coisa, eu clico aqui em óxido nitroso, mas eu tenho que desselecionar, né, o metano, senão eu estou vendo grandezas que não fazem sentido conjuntas. Vou voltar aqui para o carbono equivalente CO2 GWP R2. E aqui nós temos as emissões com esse grau de detalhamento, que é só o primeiro nível de detalhamento. Como é que eu faço para enxergar o maior nível de detalhamento? Aqui, só lembrando que estão todos os anos, né? Estou enxergando todos os anos na tabela. Como é que eu posso enxergar um maior grau de detalhamento? Eu posso editar essa tabela dinâmica. Para fazer isso, você clica aqui na célula A5, que digamos, a primeira célula da tabela propriamente dita, não dos filtros. Aí depende se você está usando Mac ou Windows, mas no caso aqui, você tem que procurar por esse botão aqui. Mais fácil ver pelo desenho do botão, que é a lista de campos, ou field list, né, aqui essa versão aqui está em inglês. Quando você clicar nela, vai aparecer uma janela nova, e essa janela é o construtor da tabela dinâmica. Então o que a gente está vendo aqui, por exemplo,
Os filtros que nós enxergamos aqui de emissão e remoção e gás são esses filtros que estão colocados aqui. Se eu quiser remover um filtro, por exemplo, basta eu clicar nele e voltar ele lá para cima, que são os vários campos disponíveis. Se eu quiser colocar ele de volta, eu procuro ele aqui, ó, emissão, remoção e bunker, e coloco o filtro de volta. Tá bem? As linhas que estão aqui é o que eu encontro aqui em rows, né? Linhas. Então aqui eu estou enxergando o setor pelo nível 1, que é o setor, e o nível 2 de detalhamento. Mas eu poderia, por exemplo, botar o nível 3 de detalhamento. Então basta eu clicar aqui no nível 3 e trazer ele aqui para baixo. Ele automaticamente coloca na tabela esse nível 3 e cria os subtotais também. Então aqui, por exemplo, no setor de energia, agora eu estou enxergando não só as emissões fugitivas e emissões por queima de combustíveis fósseis, que eram o nível 2, eu estou enxergando também o nível 3. No caso aqui em queima de combustíveis fósseis, ele separa agropecuário, comercial, geração de eletricidade, industrial, produção de combustíveis e assim por diante. E posso fazer isso com todos os níveis que a gente tem aqui na plataforma. Então, suponha que eu vou aqui só para efeito aqui, vou selecionar, vou filtrar aqui nas linhas apenas o setor de energia. Então veja, de novo, ó, cliquei aqui na célula A6, aqui tem uma flechinha, eu vou selecionar aqui só o setor de energia, estou enxergando até o nível 3 e agora eu vou colocar o nível 4. Vai ficar um pouco mais detalhado. Então veja aqui, ó, que o setor industrial, por exemplo, as emissões por queima de combustíveis fósseis no setor industrial, aí dentro do setor industrial tem alimentos e bebidas, cerâmica, cimento e assim por diante. No setor de transporte, por exemplo, ele já quebrou aqui o setor de transporte em aéreo, ferroviário, hidroviário, rodoviário. Ainda tem o nível 5. Então eu posso também colocar o nível 5 aqui. E aí a gente vai ver, por exemplo, lá no setor de transportes. Vou pegar lá embaixo, setor de transportes. Aqui no setor de transportes, eu estou enxergando, por exemplo, no setor aéreo, o que foi emissões por gasolina de aviação ou por querosene de aviação. No setor hidroviário, o que foi diesel, óleo combustível, óleo diesel e assim por diante. Você vê que dá para a gente detalhar bastante. Aqui só para simplificar, eu vou tirar o nível 5, agora voltei aqui, tirei o nível 5, vou colocar só o nível 6, para a gente ver o que tem nele aqui também. Então, eu voltando lá para cima, você vê que no rodoviário eu posso ver distribuído, né, por automóveis, caminhões, comerciais leves, motocicletas e ônibus. Então eu tenho transportes, aéreo é só aeronave, ferroviário é só locomotivo, hidroviário são embarcações em geral, mas no rodoviário eu consigo ver um grau de detalhe maior. Automóveis, caminhões, comerciais leves, motocicletas e ônibus. Então, se você quiser saber quanto foram as emissões brasileiras em CO2 equivalente dos automóveis, essa é a forma como você pode mais rapidamente chegar até ela. Tá certo? A mesma coisa você pode fazer por estados, consultando a tabela Consulta Estados que está aqui do lado. Então, da mesma maneira, aqui ela veio por estado as emissões totais, mas, por exemplo, eu posso colocar, posso alterar aqui a tabela. Aqui eu estou vendo, posso escolher o setor, né, que eu quero enxergar, mas eu posso colocar aqui na tabela, por exemplo, enxergar a emissão por estado, por setor. Então eu acrescentei aqui o setor, nível 1, embaixo de estado nas linhas, e aí pronto, eu tenho para cada estado, cada setor, quanto que emitiu. E eu posso fazer isso com qualquer uma das informações que a gente tem por aqui. Posso fazer por atividade econômica? Posso. Então eu posso pegar aqui o estado, tiro esse aqui o nível setor, posso falar, e vou colocar aqui por estado, por atividade econômica. Também funciona. Então basta eu colocar aqui a atividade econômica, aqui nas linhas, e aparece cada uma das atividades econômicas que estão aqui. Aqui vale uma observação também, aqui estão as atividades econômicas que estão por código. Embora eles parecem até um pouco óbvios na forma como está aqui, você quiser ver exatamente o significado desses códigos, basta você vir aqui
nessa planilha auxiliar de atividade econômica aqui embaixo e clicando nessa aba de atividades econômicas, você tem cada um dos códigos e o que ele significa. A mesma coisa vale para entender os gases que nós temos por setor. Então, vou clicar aqui nos setores. Então, os gases, em quais setores que se aplicam esses gases. Aqui tem toda a explicação dos fatores de conversão que são utilizados para transformar cada um dos gases em GTP e GWP, com os fatores de emissão do segundo relatório do IPCC, do quarto relatório e do quinto relatório. Aqui dá para ver, por exemplo, a diferença do metano. Então, o metano, na métrica GWP, no segundo relatório do IPCC, cada tonelada de metano equivale a 21 toneladas de carbono. Se a gente estiver usando o relatório R4, cada tonelada de metano equivale a 25 toneladas de carbono. E no caso, se for a métrica do R5, cada tonelada de metano equivale a 28 toneladas de CO2. Essa outra aba aqui de estados é só para dizer a sigla que estado é, mas é meio óbvio, mas está aqui também. E, por fim, a gente tem aqui a árvore hierárquica. O que é isso? É uma explicação de todos os dados que todo o nível de detalhamento que a gente tem dos dados da base de dados do SEG. Então, por exemplo, o setor de agropecuária, o nível 1, basicamente só agropecuária, que é o setor. O nível 2 tem fermentação entórica, manejo de desertos de animais, cultivos agrícolas e assim por diante. O nível 3 é emissões diretas e indiretas, que é a forma de emissão. O nível 4 é o processo de emissão, por exemplo, aplicação de resíduos orgânicos, lixiviação e outros. O nível 5 é o tipo de atividade e o nível 6 são atividades específicas. E assim a gente tem para cada um dos setores. O setor de energia, o setor de energia, por exemplo, o nível 5 é o tipo de combustível. No setor de resíduos, o nível 5 no setor de processos industriais, o nível de resíduo, nível 5 é tipo de combustível e insumo. O tipo de processo é o nível 4. Então é um guia para você saber o que tem em cada nível de detalhamento para cada um dos setores que são avaliados. Então eu espero que esse overview tenha sido útil. E caso tenham dúvidas de como utilizar essa tabela dinâmica, não deixe de contactar a gente no contato@seg.eco.br.